Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 8. Engrandecido seja o Senhor, que vive e reina para todo sempre. Neemias, capítulo 8. Glória a Deus. Versículo 4. Neemias 8, 4. Bom estarmos aqui reunidos para adorarmos o nome do Senhor. Que Deus possa falar aos nossos corações poderosamente. Série Neemias. Tema de hoje, reverência total. Tema de hoje, reverência total. Capítulo 4 de Neemias, capítulo 8, versículo 4 de Neemias, vai dizer assim: E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Também estava em pé junto a ele a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaias, Urias, Ilquias e Maacéias. A sua mão esquerda, Pedaias, Misael, Malquias, Azum, Rasbadana, Zacaria e Mesulão. Amém? Somente até aí podemos assentar. Louvado seja o nome de Jesus. O tema de hoje então é reverência total. Por que esse tema? Porque, queridos, nós vamos ver aqui que agora vai ser o momento que Esdras, ele vai agora se posicionar em cima do púlpito. Interessante, né? Aqui até eu serviu para me localizar, entender melhor alguma coisa, porque aqui na Bíblia está falando que Esdras, ele estava sobre o púlpito. Você acredita que até hoje eu imaginava que o púlpito fosse esse e o altar fosse de baixo, mas na verdade o púlpito é o que a gente realmente pisa, né? E esse aqui, eu acho que acabou no meio das inovações, nós chamamos esse aqui de púlpito, né? Mas na verdade o púlpito é aquele que é feito, que a gente senta, que a gente pisa em cima, que a gente chamamos de altar. Então acaba-se que invertendo aqui. E na história da Bíblia, aqui no livro de Neemias, é a primeira vez que é registrado a palavra púlpito. Até então não tinha essa palavra, até então as escrituras não tinham citado, e até então não tinha havido, melhor dizendo, essa atitude de um pregador subir um púlpito para declarar a palavra. Então olha que interessante. E a primeira coisa que nós vamos aprender, o primeiro ponto em cima do lugar que Esdras estava, melhor dizendo, é: Deus está nos chamando para estar no altar. Esdras foi chamado para estar no púlpito, para estar no altar, para estar no lugar que ia ministrar a palavra para o povo judeu que se encontra faminto. O povo que se encontrava faminto, o povo judeu já tinha uma cidade, já tinha a cidade murada, com as portas, com os levitas, com todos ali que faziam parte da necessidade, registrado dentro da sua cidade, mas eles ainda não tinham a ministração da palavra. Então agora eles seriam ministrados pela palavra. Então, o primeiro ponto, Deus está nos chamando para estar no altar. Todo o povo se reúne de frente do altar para ouvir a palavra. Deus está nos chamando para estar no altar. Tudo que o inimigo quer é nos distanciar do altar, é nos distanciar da presença de Deus, é nos distanciar da igreja. Lembrando que, queridos, altar não é só na igreja. Eu posso fazer no meu quarto um altar a Deus. Eu posso fazer da minha casa um altar a Deus. Eu posso fazer do meu trabalho um altar a Deus. Eu posso fazer do meu filho um altar a Deus. Então, nós temos que estar no altar, mas estar no altar, queridos, refere-se em onde eu for eu fazer esse altar. O perigo da modernidade é ouvir isso de um missionário que fez curso na Jocum, que lá dentro ele tinha aprendido de forma equivocada com algum professor que estava longe da fé, possivelmente falou que a gente
tinha que diferenciar a vida circular da vida da fé. Jamais. Deus está nos chamando para estar no altar. E onde é o altar? Localizado aqui na igreja? Não, o altar está aqui, ó, dentro do nosso coração. Porque se nós não vigiarmos, nós vamos começar a levantar altares dentro de nós. Nós podemos fazer de um carro um altar. Nós podemos fazer de um filho um altar. Nós podemos fazer de uma esposa um altar. Nós podemos fazer de um esposo um altar. Nós podemos fazer de uma igreja um altar. No sentido de achar que a igreja é mais do que Deus. Tem pastores aí que falam: a igreja é minha. A igreja não é minha. A igreja da pastora. A igreja é de Deus. Então nós temos que estar no altar. Nós temos que entender que aqui nós somos servos. Aonde nós formos e falar: Deus, me ajuda onde eu for, eu não sair do altar. Porque tem pessoas que assim, ao mesmo tempo que ela está falando da igreja, tudo, daqui a pouquinho virou as costas, saiu da igreja, saiu do altar. Aí vai conversar com a pessoa. É simples, que você conhecer a vida espiritual de uma pessoa. Meia hora conversando com ela, você conhece quem ela é. Porque ela saiu do altar, saiu da igreja, daqui a pouco ela já solta uma palavra. Saiu da igreja, daqui a pouco ela já falou uma palavra que não agrada o Senhor. Aí você fala assim, ó, essa daí quando sai da igreja, ela consegue manter o altar. Né? Então não é sair da igreja, é ser a igreja. A igreja não é isso. A igreja é isso é a igreja. E é o que então? Deus está nos chamando para estar no altar, para ser localidade, para ser morada do Senhor onde que nós estivermos. Qual foi a última vez que alguém olhou para mim e para você e disse: você é crente, né? Você é evangélico, você é pastor, né? Você é irmão da igreja, você vai na igreja, não vai? Qual foi a última vez? E quando isso acontece, querido, é uma manifestação, uma demonstração que eu e você estamos vivendo no altar. A pessoa consegue ver Deus em nós sem nós precisarmos falar, sem a gente precisar estar com a camisa escrita, mas ela vai ver através da atitude, ela vai ver através do posicionamento. Então, o nosso desafio é: Senhor, me ajuda a me manter no altar. Tudo que Satanás quer é fazer dos seus filhos capacho dele. Não sei se foi ontem ou hoje, eu estava tomando café lá em frente a lanchonete lá, na lanchonete, mas em frente à loja, sempre comendo pão de queijo. Aí chegou a moça assim, você vê totalmente destruída pelos vícios. Falou: moça, você tem alguma coisa para dar para comer? Daí tem a moça na lanchonete, ficou preocupada. Cuidado, depois que ela me falou que essa moça veio muito alterada. E às vezes até agride, às vezes pega as coisas. E ontem, ou antes de ontem, não recordo o dia, ela estava mais tranquila. Eu falei: ainda bem que hoje já está mais tranquila. Eu peguei para dar um pão de queijo. Pode pegar, pega um pão de queijo para mim. E peguei, dei para a moça: obrigado. Saiu. Daí quando eu estou dando um pão de queijo, Espírito Santo, trazendo concordância aqui, esteja no altar. Não dê só o alimento que a pessoa come e se acaba. Antes desse alimento, dê o alimento da palavra. Aí quando eu fui dar o pão de queijo, eu falei para ela: ó, busque Jesus. Jesus te ama. Jesus te chamou para um propósito maior. Jesus não quer ver você do jeito que você está, não. Ela: obrigado. Eu preciso voltar. Voltar para onde? Voltar para o altar. Que um dia tinha saído. Aquela pessoa possivelmente um dia teve nas mesmas cadeiras que a gente tivemos. Aquela pessoa possivelmente um dia talvez ia pregar onde nós estamos pregando, uma abertura, uma pregação, quem sabe um louvor. Era alguém que estava no altar, mas em algum momento da sua vida se deixou levar pela circunstância e foi se distanciando do altar, e hoje está naquela vida triste. Oremos para as pessoas. Então, peçamos a Deus: Senhor, me ajuda a continuar a viver continuamente no altar. Viver no altar, querido, exige sacrifício. Viver no altar exige renúncia. Exige, aleluia, se abnegar de si mesmo.
para manter uma família, para manter os princípios. Porque o que é você estar no altar? É você manter na sua vida o que o altar ensina. O que vem do altar? Família, paz, perdão, amor, santificação, vem do altar. E se vem do altar, o altar vai me confrontar. O altar vai dizer para mim e para você: ei! Assim como Jacó, quando se encontra no altar do vale de Jaboque, se encontra com o Senhor, e o Senhor fala para ele: quem é você? E ele fala: eu sou Jacó. Em algum momento eu me distanciei do altar. Em algum momento eu enganei o meu irmão. Em algum momento eu me distanciei. Então, estar no altar também requer transparência. Estar no altar também requer entrega, reconhecimento. Pastor, eu estou fraco. Pastor, eu não estou bem. Pastor, eu preciso orar, eu preciso clamar, eu preciso voltar à essência da adoração, eu preciso voltar à essência da busca. Eu não quero me distanciar do altar, eu quero estar no altar. O povo de Neemias, de Esdras, eles tinham entendido isso, que os 70 anos do cativeiro babilônico tinham esfriado eles, que os 70 anos do cativeiro babilônico tinham distanciado eles. Rapaz, estavam preocupados com casa, eles estavam preocupados com muralhas, porque tinha um líder que estava ensinando eles para reconstruir as muralhas, mas eles olhavam para dentro deles e sabiam que aquela preocupação era estereótica, mas é uma preocupação interior, do espírito dentro deles estava vazio. E quando Esdras veio agora para trazer a palavra, todos vão para o altar, porque eles entendiam que eles precisavam entrar em um nível que eles fazia tempo que não entravam. Deus está nos chamando para estar no altar. Segundo ponto, parte B do versículo do 4. Também estava em pé no púlpito junto a ele, a sua mão direita, Matatias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéia, a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbatana, Zacarias e Mesulão. Ou seja, quem estava do lado dele? Isso aqui eram homens que eram sacerdotes e levitas. Segundo ponto, os nossos amigos estão junto conosco no altar, ou estão nos tirando de lá? Quem são nossos amigos? Será que nossos amigos estão conosco no altar? Ou será que os nossos amigos estão nos tirando de lá? Tem uma frase que Deus deu: o amigo está comigo no altar. O amigo é aquele que fala: vamos para o monte amanhã. O amigo é aquele que fala: você não desiste da sua família. O amigo é aquele que fala: continue indo para a igreja. O amigo é aquele que fala: continue buscando. Esdras estava no altar, mas quem estava junto com ele? Sacerdotes e levitas. Pessoas que estavam impulsionando Esdras. Esdras, ministra, nós estamos aqui, ó. Nós somos sacerdotes, nós vamos te ajudar, nós vamos oferecer sacrifício, nós somos levitas, nós vamos entoar cântico de louvor, de adoração. Esdras, você não está sozinho. Sabe o grande perigo, querido? É nós, quando menos perceber, nós estávamos sozinhos, longe do Senhor, longe dos amigos de Deus, longe de congregar, longe de buscar, longe do altar. Segundo ponto, os nossos amigos estão junto conosco no altar, ou estão nos tirando de lá? Porque, queridos, Satanás é tão astuto que às vezes ele vai usar de pessoas do mundo para ser tão amigas. Satanás às vezes vai usar de pessoas do mundo para nos ouvir tão bem. Satanás vai usar de pessoas que não temem a Deus para muitas das vezes parecer que eu devo ter mais confiança nessa pessoa do que aqueles que estão no altar. E às vezes eu vou falar meus problemas para pessoas que não têm solução.
Isso aqui é um bom amigo. Isso é uma pessoa que sempre está ouvindo. É uma pessoa que tem uma boa conversa. E o diabo vem então com as suas ilusões e dizendo: é de confiança, fala. Não, querido. A nossa confiança tem que ser com aqueles que estão no altar. Esdras, ele não estava com ímpios. Esdras, sabemos que o livro de Neemias tinha pessoas lá que eram babilônicas, tinha as pessoas lá que eram pagãs, tinha pessoas lá, mas quem que estava no altar junto com Esdras? Sacerdotes e levitas. Então Deus está falando para mim e para você: ei, ande com aqueles que andam com Deus, esteja com aqueles que desejam a Deus, estejam com aqueles que têm fome de Deus. O Senhor está dizendo: busque da minha presença, adore o meu nome, deseje estar comigo, porque eu vou colocar pessoas do seu lado que desejam estar comigo também, que vão direcionar você para mais próximo ainda do meu altar. Glória a Deus. Os nossos amigos estão junto conosco no altar, ou estão nos tirando de lá? Quantas pessoas, queridos, estavam firmes no altar, mas se perderam por causa das amizades. A amizade, querido, é algo muito poderoso. A amizade, ela pode levantar uma pessoa. A amizade pode fortalecer uma pessoa. Mas a mesma amizade, ela também pode destruir uma pessoa. Então nós temos que pedir para Deus: Senhor, ora calava suia. Se Deus falou com alguém aqui hoje, me dá amigos no altar. Porque, queridos, sabe o que acontece? Muitas das vezes nos faltam amigos de altar. Muitas das vezes nós nos sentimos solitários. Muitas das vezes não tem com quem nós conversarmos, falarmos das coisas de Deus, porque as pessoas estão longe do altar. E às vezes é trabalho, serviço, casa, família, igreja. E de repente falta alguém para chegarmos, conversarmos, desabafarmos, falarmos das nossas lutas, das nossas guerras, e dizer para aquela pessoa: querido, eu estou fraco, querido, eu estou cansado, eu preciso me manter no altar, mas parece que algo está me tirando de lá. Mas Deus está falando para mim e para você nessa noite: ei, eu esqueci de você. Eu estou chamando você de volta para o altar. Eu estou chamando você de volta para a minha presença. Eu estou chamando você de volta para viver experiências sobrenaturais como você ainda não viveu. Quantas vezes o tempo passa na nossa vida e nós começamos então a lembrar da época do primeiro amor, e nós começamos a imaginar assim: será que eu vou conseguir viver novamente aquilo que um dia eu já vivi na presença de Deus? Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: ei, eu estou te chamando de volta para o altar. Eu vou colocar pessoas de Deus do teu lado para te incentivar a estar no altar. Eu não esqueci de você, eu não te desamparei, mas apenas continua no altar. Os nossos amigos estão junto conosco no altar, ou estão nos tirando de lá? O nome de Jesus vai estar conosco no altar. Em nome de Jesus, talvez nós não vamos ter muitos amigos, mas os poucos que nós vamos ter, vai ser aqueles que vai chegar, encontrar conosco e vai falar: como é que você está, pastor? Como é que você está, Tiago? Como é que você está, pastora? Como é que você está, Diaconisa? Você ainda está no altar? Glória a Deus. Está buscando? Está adorando? E a nossa resposta vai ser: com muitas lutas, com muitas dores, com muitas guerras, com muitas decepções, com muitas frustrações, muitas das vezes, mas eu continuo no altar, eu continuo na presença, eu continuo adorando,
eu continuo exaltando. Porque é um processo, querido, de santificação para crescimento e amadurecimento na fé. Muitos, quando passam por esse processo, ficam pelo meio do caminho. É a semente lançada em meio à terra, que criou pouca raiz, aquela que foi queimada pelo sol, aquela que caiu meio aos espinhos, aquela que caiu meio às pedras. Nós somos a semente que muitas das vezes nós somos lançados em meio a essas terras. Mas em nome de Jesus, nós vamos ser aquela semente que vai cair em terra fértil. Glória a Deus. Nós vamos ser aquela semente que vai cair em terra boa, e vai germinar, e vai dar 100 por 1. E vão olhar para nós depois e vão dizer: mas como você conseguiu? 3 anos com meia dúzia, com 10. Mas como você conseguiu passando luta com o filho? Mas como você conseguiu passando luta na nação comunista? Mas como você conseguiu passando luta no trabalho? Aí eu e você vamos dizer para aquela pessoa: é que eu não saí do altar. É que mesmo falho, é que mesmo destruído, é que mesmo muitas das vezes errôneo, quando parecia que eu não ia suportar, que eu ia cair, no lugar de eu cair, eu me prostrava no altar. Aleluia. O que o Senhor está dizendo para mim e para você: não caia, se prostre. Não caia, se prostre. Muitos têm caído porque têm omitido de se prostrar. Qual o segredo de Deus, querido? A Bíblia fala que um coração aquebrantado e contrido, o Senhor não rejeita. Qual foi o grande referencial de Davi e José? Davi viu a mulher. Davi perguntou quem era. Foi advertido sabendo que era uma mulher casada. Davi manda chamar, adultera com ela, mulher fica grávida, manda o marido dela para frente numa batalha, simula, prepara, articula a morte do marido, o marido morre. E depois então ele fica com a mulher do homem que ele tinha mandado matar. Deus pesa a mão nele e a criança não nasce, a criança morre. A diferença de José, uma vez eu estava pregando e eu falei isso: se eu fosse Deus, jamais serei. Mas se você colocasse José e Davi, fala, não, quem tinha que ser um homem segundo o coração de Deus é José, e não Davi. Porque Davi, José, melhor dizendo, a mulher veio agarrar ele, fugiu da mulher, correu, foi injustiçado, foi para a cadeia, falando que ele tinha agarrado a mulher. Agora, Davi não, Davi viu a mulher de longe, achou bonita, mandou chamar, adulterou com ela, pecou. E mesmo no Novo Testamento, no livro de Atos, quando você pega falando sobre Davi, fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como isso, pastor? Sabe o que a Bíblia quer nos ensinar ali, queridos? A Bíblia quer nos ensinar ali o poder sobrenatural do reconhecimento de você se aquebrantar perante Deus e falar: Senhor, eu não sou bom o suficiente. Senhor, eu errei. Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu estou lutando para melhorar. Me ajuda, Senhor. Eu quero voltar ao início, como aquele louvor lindo do pastor Sandro Rinaldi, né? Fala, aonde a coroa caiu. Às vezes nós temos que voltar onde a coroa caiu. Pegar aquela coroa que às vezes estava suja de lama, limpar ela através do poderoso sangue do Cordeiro, colocar de volta na cabeça, respirar fundo e voltar a caminhar. Terceiro ponto, versículo 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava mais alto do que todo o povo. Quando Esdras abre o livro, ele estava no púlpito, então ele estava num lugar alto que foi feito para isso. Então Esdras
quê? Terceiro ponto. Quando eu estou no altar, o meu nível é outro. Aleluia. Quando eu estou no altar, o meu nível é outro, querido. Só em eu desejar, só em eu avançar para o altar, sabe o que isso quer dizer? Que eu e você vamos estar subindo de nível. O inimigo quer nos fazer retroceder, o inimigo quer nos fazer diminuir, o inimigo quer nos derrubar, nos fazer cair. Mas quando eu me prostro no altar, eu me torno mais alto. Sabe o lugar mais alto que eu posso estar? Prostrado aos pés do Senhor. O nível é outro. E por quê? Muitos se iram conosco. E porque muitos oram para nós, aquele crente ainda está naquela igreja, aquele crente ainda está casado, aquele crente está com aquele filho afastado, mas ainda está buscando, está adorando, ainda não olhou para trás, ainda não desistiu. O que faz ele não parar? É que nós podemos muitas das vezes nem perceber, mas nós estamos, se nós estivermos no altar, quando eu e você estamos no altar, o nível é outro. Às vezes nós não entendemos, mas só o fato de nós permanecermos na casa do Senhor, isso mostra que nós estamos no altar. E quando eu estou no altar, na casa do Senhor, mesmo passando por lutas, batalhas, provas e guerras, eu tenho que entender, a própria fala já diz, mesmo passando por lutas, provas e guerra. Se eu estou passando o que está acontecendo, eu estou entrando em outro nível. Por mais que pareça que não, por mais que pareça que é a mesma coisa, por mais que pareça que está patinando no mesmo lugar, não. Se eu estou no altar, se eu estou na casa do Senhor, eu estou passando para outro nível. Eu estou lutando, eu estou vencendo, eu estou avançando, eu estou prosseguindo, eu estou de pé. Aquela frase, manda avisar lá que eu ainda estou de pé. Quantos perguntam, e lá, pastor, será que a igreja está aberta aí? E lá aquele casal, será que está casado ainda? E lá aquele irmão, e aquele trabalho? Manda avisar para eles que nós ainda estamos de pé. Manda avisar para eles que a nossa fome por Deus ainda continua, com muito poucas pessoas, poucas pessoas no relacionamento, junto, próximo ou não. Nosso foco é o altar. Nosso foco é estar com Deus. Nosso foco é servir a Deus. Nosso foco é adorar a Ele. Nosso foco é ouvir a voz dEle falando conosco. Não tem preço, não tem dinheiro, não tem nada que pague. Você está no altar e vê Deus falar, comunicar, te restaurar, te tocar, te fortalecer, ou derramar a misericórdia, a graça bendita dEle sobre mim e sobre você. O que nos sustenta no altar são as misericórdias do Senhor, que se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs a misericórdia do Senhor está se renovando sobre a nossa vida. A Bíblia não fala que são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. Nenhum de nós somos bons o suficiente, queridos. Um pode errar mais, outro pode errar menos, mas todos nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor, porque todos nós somos sujeitos falhos. Quando eu estou no altar, eu estou em outro nível. Tudo que o inimigo quer é falar que nós estamos na estaca zero. Tudo que o inimigo quer falar é que nós estamos do mesmo jeito. Não, mas eu não estou do mesmo jeito. Eu estou em outro nível, porque eu estou no altar. Se eu estou no altar, mesmo com lutas, problemas, dificuldades, mas da onde eu saí para o lugar que eu estou hoje, o nível é outro. O nível não é o mesmo mais. Entendamos isso. Último ponto. Oh, glória! Vai bater em cima de camisa. Último ponto, parte B do versículo, capítulo 8, versículo 5, vai dizer assim: porque estava mais alto do que todo o povo, então, abrindo ele todo, o povo se colocou em pé. Esse agora bate no tema
da mensagem foi em cima desse último versículo, essa última parte do versículo, que é reverência total. Uma igreja genuína presta total reverência à palavra. Uma igreja genuína presta total reverência à palavra. O que o povo fez, eu me recordei nos velhos tempos da Igreja Universal, lembra? A Igreja Universal era assim, nós sentávamos lá, todo mundo sentado, o pastor saía lá do fundo. Aí eu achava bonito aquilo. Quando o pastor vinha lá do fundo, assim, conforme o pastor vinha, o povo ia tudo levantando. Ia tudo levantando, o pastor ia para o altar e começava a ministrar. Costume bonito. A reverência ao pastor? Também. Mas a reverência maior era o quê? Era Deus, reverência total ao lugar, está chegando o homem de Deus para ministrar. Todo mundo se levantava. Então a reverência total. Quarto e último ponto, uma igreja genuína presta total reverência à palavra. É isso que nós temos que fazer, nós não podemos perder o temor, a reverência à palavra. Quando eu chegar na casa do Senhor, eu me esquecer de tudo, eu me desligar de tudo e falar: Senhor, agora eu quero ouvir a tua voz. Como diz aqui o louvor, né? Fala comigo, fala, Senhor. Então eu tenho que pedir para Deus, fala comigo. Eu tenho que ir para a tua casa, eu vou ouvir a tua palavra. Me ajuda a ter reverência. Me ajuda quando eu chegar na tua casa, eu me prostrar no teu altar e eu me desconectar, me desligar de tudo que seja humano, terreno, tudo aquilo que esteja passando, para apenas ficar ligado na tua palavra, no teu altar, na tua vontade. Glória a Deus, aleluia. Uma igreja genuína presta total reverência à palavra. Quantas igrejas hoje cheias de pessoas vazias? Porque de que adianta uma igreja cheia que quando vai falar de Deus chama Deus de você? Que adianta uma igreja cheia com um povo vazio? Eu oro para essas igrejas, jamais eu vou ficar criticando igreja nenhuma. Nós somos o corpo de Cristo. Cada dia mais essas igrejas que estão cheias se tornam mais cheias, mas que as pessoas que estão lá também sejam cheias do Espírito Santo. Aleluia. Reverência à palavra. É o momento da palavra, eu vou prestar atenção. É o momento da palavra, eu vou absorver aquela palavra. É o momento da palavra, eu vou reverenciar, eu vou prestar atenção, eu vou meditar, eu vou trazer aquela palavra para mim. Eu vou ser o cristão inchada. Tem essa frase, tem essa ilustração simples, mas bem interessante. Quem somos nós? Nós somos o cristão inchada? Nós somos o cristão espuma? Ou nós somos cristão a pá? Ou cristão isopor? Mas tem que ser os dois primeiro. Cristão a pá. A palavra é ministrada. Essa é para mim. É inchada. Obrigado, Tia Beleza. A palavra é ministrada. Cristão inchado. Essa palavra é... A palavra é ministrada. Olha, essa palavra nem é tanto para mim, mas eu trago ela. Eu posso usar ela com alguém na frente. É para mim. Já viu aquele cristão? Tem a palavra, não, isso aqui é para aquele que não veio. Não, isso aqui é para aquele outro. Não, traga para você. Absorva para você. Traga entendimento para você. Esses dias, minha filha ministrando aqui sobre o pai, eu me quebrantei muito. Ela falou de algumas coisas em frustração com o pai. Mas quando você está no altar, o seu coração está em paz. Do jeito que ela ministrou, eu entendi pouco que eu possa ter frustrado ela em algum momento. Mas Deus é tão maravilhoso que conforme ela estava ministrando, o Espírito Santo me trazia a ela quando eles eram pequenos, e eu na cama colocava os dois na perna e ficava brincando com os dois. O Santo me trazia na memória, quando eu ia levar eles para a escola, e antes de ir para a escola, eu ia jogar fubeca com eles do lado da escola lá. Então o Espírito Santo falou assim: filho, você não foi perfeito, mas o que você pôde fazer, você fez. Você fez a sua parte. E ao mesmo tempo o Espírito Santo foi ministrando no meu coração ali. Eu fui lembrando do meu pai, graças a Deus está vivo, das vezes que de repente não foi tão presente como eu gostaria que fosse. Fui me quebrantando ali, me conectando com Deus.
Uma coisa que eu sempre aprendi com isso, querido, é uma forma de ser curado, é esquecer das carências humanas. Às vezes o pai, o marido, a esposa, o filho, não vai expressar aquele amor que nós necessitaríamos, imaginávamos, esperávamos que ele expressasse. Por isso nós temos um Pai eterno. Ele é o amor sublime. Ele é o amor sem igual. Então, quando eu tenho o amor pela palavra encarnada através de Jesus Cristo, que é a Bíblia Sagrada em nós, eu sou curado. Ele me traz cura. Ele me traz renovo. Então, descansemos na palavra. O tempo se foi. Último ponto, uma igreja genuína presta total reverência à palavra. Então, vamos a cada dia mais ter sede e fome da palavra. Desejar cada dia mais a palavra. Frase final para concluir. A igreja verdadeira dos últimos dias vai ser aquela que teme a palavra. Não tema seu pastor. Seu pastor também é falho. Seu pastor também precisa temer a palavra. Não tema seu irmão. Não tema sua esposa, seu esposo, seu patrão. Tema a palavra. A palavra, ela vai ser o nosso juiz. Quando a palavra passou na terra, foi humilhado, foi subjugado. A palavra é Jesus. Mas um dia, a palavra que já está lá no céu, vai ser o nosso juiz. Hoje, a palavra é o nosso advogado. Hoje, através da palavra, ela nos defende. Às vezes nós erramos e nós somos a palavra. E lá na palavra tem palavra de misericórdia. Lá na palavra tem a palavra de perdão. Lá na palavra tem a palavra de arrependimento. Lá na palavra tem tudo que nós precisamos. Mas vai chegar um dia que esse livro, querido, ele vai fazer isso. Ele vai se fechar. E quando nós se encontrar diante do trono branco, ele vai falar: agora eu não sou mais advogado, agora eu sou juiz. Então que Deus nos ajude, para que nesse dia, quando nós nos encontrarmos com o nosso mestre, nós podemos ter ele como nosso juiz, que vai julgar as nossas causas com justiça. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que é bem assim, né, Priscila? Louvar esse hino aí para concluir. Acho que pode ser. Pode ser com a luz acesa mesmo, porque não vai mostrar na tela mesmo, né? Medite nesse louvor, querido, que você conhece pela internet. Olha aí. O cansaço me atingiu e desacelerou. O ânimo subiu e eu parei. Esperava pouco e não desisti, mas mesmo assim eu ia parar agora. Meu coração entrou em alerta. Vamos meditar esse louvor. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Olha aí. Por mim eu já iria apenas parado. Quantas das vezes, o Senhor diz para mim e para você: mas toda vez que estou cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas não lado. Enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. Por causa dele.
Ele não quer. Ele está enviando o recurso. Olha aí. E toda vez que eu quero parar, ei, eu já teria desistido, mas é por causa dele. É por causa dele. por causa dele que eu ainda não parei. E desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Nós cremos, Senhor, que o Senhor vai nos ajudar, que o Senhor vai nos dar força. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele Foi por causa de que eu não Jesus. desisti. É por causa dele. É por causa dele, Eu queridos. estou aqui dizendo que Foi por causa dele. Oh! É por causa dele. Desistir é por causa dele. E eu estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele. Oh! Foi por causa Dele que eu ainda não parei de desistir. Foi por causa dele que eu levantei e decidi por causa de Jesus que sempre me conduz. Eu sei, eu chego lá. E quando der força, ele vai me ajudar. Ele vai ajudar. Por causa dele. É por causa dele. É por causa dele que nós não paramos. É por causa dele que nós não desistimos. É por causa dele que nós estamos aqui. Creia, querido. É por causa dele que nós estamos aqui clamando. É por causa dele que você não desistiu. É por causa dele que você não olhou para trás. É por causa dele que você ainda não caiu. Então eu te convido. Venha buscá-lo. Venha no próximo culto. Esteja conosco no próximo culto. E Deus vai fazer coisas poderosas na sua vida. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Senhor, obrigado por mais esse culto, por cada um dos irmãos que o Senhor trouxe conosco aqui. Irmãos presenciais, irmãos virtuais, através do Pai, desta gravação. Vai falando no coração de cada um. Vai fortalecendo a cada um que de repente hoje o Senhor chegou aqui tão cansado, chegou aqui tão aflito, chegou aqui tão tribulado, Senhor. E o Senhor vem trazendo o teu bálsamo, o Senhor vem trazendo a tua cura, o Senhor vem trazendo o teu renovo. E hoje nós podemos, nesse momento, nós podemos sair daqui renovados, curados, sarados, aquebrantados, Senhor. Derrama a sua graça, misericórdia, bondade sobre cada um de nós. Concede-nos amanhã um feriado de bênção, um feriado de paz, de proteção, cuidado pelo Senhor, meu Pai. Guarda aqueles que vão ter que trabalhar, cuida, livra. Concede-nos, meu Pai, um descanso abençoado nessa noite, que tudo venha ser para glorificar e exaltar o Teu nome. Levantamos as nossas mãos para os céus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz, que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós, a nossa casa hoje e sempre. A salvação vem do Senhor sobre o seu povo, seja a sua bênção, e nós
nome do Senhor. Obrigado, Jesus.